uma palavra bem pastoral, uma palavra bem para líderes, para pastores especificamente. E eu creio que o Senhor, da mesma forma como falou comigo, através dessa palavra, vai falar ao seu coração. O tema dessa ministração é: liberte-se de si mesmo. Liberte-se de si mesmo. Mas pastor precisa de libertação? Olha, queridos, uma das coisas que eu tenho aprendido no ministério, que a pessoa mais difícil que eu tenho que lidar sou eu mesmo. A pessoa mais difícil que o pastor tem para lidar com o ministério é ele mesmo. Às vezes a gente acha que os discípulos são difíceis. Quando tem uma liderança pastoral como eu tenho sobre outros pastores, é difícil lidar com outros pastores, mas eu quero dizer para você, na sua igreja, no seu ministério, a pessoa mais difícil que você tem para lidar é você mesmo. Então, diante disso, que nós vamos entender o seguinte: no ministério a gente encontra e se depara com pessoas problemáticas, sim ou não? Nesse tempo que vivemos, parece que isso amplificou. Parece que isso modificou, que isso aumentou ainda mais, sim ou não? Então, diante dessas coisas, o que nós percebemos é que, às vezes, nós concentramos tanto em olhar e tratar o problema dos outros, o problema do coração dos outros, e às vezes nós mesmos não percebemos que temos um coração também problemático, um coração que nós precisamos cuidar deles. É interessante que, é importante, tem até uma canção antiga que diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Lembra dessa canção? E eu digo para vocês, essa é uma oração que eu faço muitas vezes para Deus, porque a palavra do Senhor mesmo, em Jeremias 17:9, diz que o coração, o coração humano, ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e ele é perverso. Quem pode conhecer o coração? Você já percebeu que enquanto o pastor está servindo, enquanto ele tem uma palavra de esperança, enquanto ele é o maior pastor, o melhor pastor do mundo, mas quando ele não tem respostas para dar, quando ele não tem nada que ele possa oferecer, e tem momentos que a gente não tem, ele já não serve para mais nada, ele é descartado. É difícil a gente perceber como que em dias como esse, eu estava conversando essa semana com um pastor, num particular, e ele, de uma igreja de cerca de 1000 pessoas, ele disse para mim assim: eu não sei se eu tenho 100, com relação a esse tempo que nós estamos vivendo. Ficou todo o tempo fechado a igreja por causa da pandemia. Ele diz: eu não sei se eu tenho 100, eu não sei porque eu faço as lives, a gente manda mensagem, a gente faz tantas coisas, e eu agora só esperar para ver esse recomeço, essas coisas todas. A igreja tem todo um desafio, uma igreja até locada, grande, uma igreja para mais de 2.000 lugares, um aluguel exorbitante, e passando por todas essas circunstâncias, essas situações. Daí eu pergunto para você: como é que está o coração desse pastor? Como é que fica o coração? Não por causa de dinheiro, mas por causa das ovelhas e tudo mais. Então, queridos, nós enfrentamos muitas coisas em nosso coração. Nós precisamos olhar para dentro deles e pensar exatamente o que é que está se passando no nosso coração. Por quê? Porque a questão pastoral não é ocasionalmente você viver momentos difíceis, mas é todos os dias. Porque quando você não está vivendo os seus problemas difíceis, você está vivendo os problemas dos outros. Ou seja, e os pesos que lançam sobre nós são cruéis demais. Quando nós encaramos essas circunstâncias diante desse propósito, olha, e aí vem algumas questões. Um desafio que nós temos no ministério pastoral são muitas vezes situações como expectativas irrealistas que são criadas a nosso respeito, e as expectativas irrealistas que nós criamos também. Às vezes
nós criamos expectativas que não foi Deus que criou, nós estabelecemos questões que não foi Deus que criou. Nós vamos enfrentar também comparações injustas. Irmãos, é impossível a gente olhar, é impossível a gente querer se comparar com qualquer outra pessoa, com qualquer outro pastor, com qualquer outro ministério que talvez esteja crescendo. Às vezes vem a comparação de um ministério novo, o ministério está aí há 5 anos e ele tem 5 vezes mais do que eu tenho. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, cada um tem algo que Deus colocou, um encargo que Deus colocou na vida deles. Então a gente vive com essas comparações injustas da nossa parte com relação a algumas situações e às vezes a comparação das pessoas. Então, diante de situações como essas, diante de pressões como essa, ministro de Deus, tem tantas coisas que nós precisamos lidar. E agora, no tempo que nós estamos passando, tem muita gente que está tendo muito tempo livre, ok? Vocês conhecem muita gente que fala assim: já não sei mais o que fazer, já assisti os filmes que eu queria assistir, já fiz, não sei o que fazer. Agora eu pergunto: e pastor, nesse tempo? Ele tem mais tempo ou menos tempo? O meu trabalho triplicou nesse tempo. Os atendimentos, o desafio é ter que se reinventar diante de muitas situações. E é por isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu gosto de conversar com o pastor de forma em que eu não precise estar ensinando teologia para vocês, porque isso vocês já estudam, já aprendem. Eu acredito que quando nós conversamos como pastores, nós temos que falar sobre coisas práticas, sobre coisas do nosso dia a dia, coisas que vão trazer soluções para nós, sim, baseado na palavra de Deus, que nós estamos sempre respaldados nelas. Mas eu quero falar com vocês hoje, o tema é esse que eu disse: liberte-se de si mesmo. Liberte-se de si mesmo. Mas como assim? O que eu preciso fazer para me libertar de mim mesmo? A primeira coisa que eu quero dizer para você: liberte-se de si mesmo, livrando-se das comparações. Livrando-se das comparações. Você não precisa se comparar comigo, nem eu com você. Você não precisa se comparar com outro pastor que está tendo sucesso ou com o que não está tendo sucesso. O que nós precisamos entender hoje, nós estamos num desafio, é a era das lives, dos podcasts. É a era em que, se você pegar na hora do seu culto e você ver quem está transmitindo o culto, tem lá 15, 20, 10, 30, daí de repente você olha para a igreja lá da esquina, 600, aí você olha para a igreja dos Valadão, 5.000, você olha para a igreja de não sei o que. Aí se você começar a comparar, você entra em crise. Aí se de repente você está dando uma olhadinha, de repente você encontra um comentário de uma ovelha sua na live da outra igreja. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Para vocês? Não é esse o desafio que nós estamos vivendo hoje, mas eu quero dizer para você: liberte-se dessas comparações. Hoje nós estamos vivendo uma era de pastores, celebridades. Nós estamos vivendo numa era que parece que quando o pastor é mediano, ou quando o pastor está num lugar simples, num lugar difícil, é porque ele é incompetente, é porque ele é irresponsável, porque ele é inexpressivo. Sabe, queridos, às vezes nós somos tentados a olhar assim. Eu gosto muito de olhar a metáfora do futebol, e você vai perceber o seguinte: o futebol, ele é uma paixão quase que mundial. E você vai perceber que o futebol, ele é caracterizado assim: 95% dos jogadores, eles são jogadores medianos, são jogadores que sabem jogar futebol, mas que são realmente aqueles que trabalham no processo. São 5% aí que você vai encontrar que tem o talento do Neymar, que tem o talento do Ronaldinho Gaúcho, que tem o talento do Ronaldo lá, do Messi e tudo mais. Você pode olhar isso. Agora você imagina se esses jogadores medianos, esses que sabem jogar bola, mas que não são as estrelas, se eles ficarem se comparando, vocês acham que eles vão conseguir cumprir com o propósito dele? Agora eu pergunto: quando um time é campeão por causa de uma pessoa só ou por causa de uma equipe?
O que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós, pastores, precisamos entender que o chamado dos pastores, na maioria das vezes, não é para ser a estrela do time de futebol. O chamado de nós pastores, se nós olharmos para Jesus, o ensinamento dele para nós somos chamados como se fosse para ser o roupeiro, aquele que prepara, que ajuda as pessoas a entrarem em campo. Daí você vai perguntar assim, mas como isso? Efésios capítulo 4:12 diz assim, a respeito dos pastores, que muitas vezes um roupeiro, ninguém nem fala num time de futebol do roupeiro, ninguém nem fala, não, porque não é ele que faz os gols, não é ele que vai diante da câmera. Mas eu vou perguntar para você o seguinte: o jogador de futebol, se ele chegar para jogar a partida e não tiver uniforme, ele pode entrar em campo? Não. Então, você já tinha parado para pensar como é importante um roupeiro para um time de futebol? Aí talvez você fale assim, mas estão nos rebaixando? Não, o que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus em Efésios capítulo 4:12 diz que nós, pastores, somos aqueles responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra de Deus e edificar o corpo de Cristo. Nós preparamos eles, nós preparamos os nossos discípulos, aqueles que caminham conosco, para realizar a obra de Deus, para poder cumprir o propósito que Deus tem na vida deles. Então, queridos, o que eu quero que você entenda é o seguinte: eu não estou dizendo que Deus não vai te usar, não vai te levar a lugares de excelência, que Deus não vai te levar, fazer a sua igreja crescer, que você tem um ministério relevante, não. O que eu quero dizer para você é que não se compare com ninguém, faça o que Deus chamou e mandou você fazer. Não faça só porque todo mundo está fazendo. Sabe, não tente ser quem você não é. Alguns pastores, alguns líderes, Deus dá a graça da comunicação, de gravar, de falar, de tocar o coração das pessoas. A outros Deus dá a graça de cuidar no cara a cara, no tete a tete, de tocar o coração das pessoas. E às vezes eles são mais importantes do que qualquer outro, porque às vezes quem fala às multidões toca superficialmente os corações. Agora quem fala diretamente transforma uma vida, uma história e leva essas pessoas realmente a outro nível. Então, liberte-se de si mesmo, livrando-se das comparações. As pessoas não necessitam que você se torne como o pastor da outra cidade, como o pastor da televisão. As pessoas, elas não necessitam que você se torne um grande administrador, um grande empreendedor. As pessoas necessitam que você se torne semelhante a Jesus. Tudo o que nós precisamos nos tornar é semelhante a Jesus. Filipenses capítulo 2, 5-8, é tão conhecido, diz assim: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. O nosso chamado é nos tornarmos uma versão semelhante a Jesus. O nosso chamado é sermos como Cristo, é sermos semelhantes a Cristo, não semelhantes como qualquer outra pessoa. Eu tenho aprendido sobre isso, e eu gosto muito do jeito que o pastor Carlito Paz fala. Ele diz assim: você não tem que copiar ninguém, você pode se inspirar. Ele até diz assim: olha, nós temos uma igreja grande, então não vem aqui para copiar o que a gente faz, se inspire no que a gente faz. O que a gente precisa aprender muitas vezes é olhar para as pessoas e honrar o que elas fazem e nos inspirar no que elas fazem e não nos compararmos com elas, porque quando nós olhamos para alguém que é bem sucedido e nos inspiramos com o que ela está fazendo, eu quero dizer, nós saímos maiores do que nós chegamos. Quando nós olhamos para alguém bem sucedido que está fazendo algo que nós gostaríamos de fazer e não estamos conseguindo fazer, quando nós saímos de diante delas, se nós nos compararmos com ela, nós saímos menores do que nós entramos. Então é isso,
Quando você se inspira em alguém bem sucedido ministerialmente e sai de diante dela, você sai maior e mais animado. Agora, quando você se compara, você se diminui e você sai desanimado e você sai fracassado diante de algumas situações. Então, eu já vivi as duas situações. Até aprender era difícil. Às vezes ir para alguns grandes congressos, pastor Márcio. Às vezes de ir para visitar e conhecer outras igrejas, eu ia, enquanto estava lá celebrando e vendo tudo, glória a Deus, quando eu parava e encarava a realidade da minha igreja, e eu queria começar a comparar, eu me arrebentava. Esses dias até minha esposa me chamou a atenção a respeito disso. Olha só, vou contar uma experiência aqui bem pessoal e particular. Estava tudo bem, eu recebi uma ligação de São Luís do Maranhão, de uma pastora de uma igreja grande, uma igreja que já preguei lá, muito grande, uma igreja muito frutífera e abençoada. E aí, essa pastora pedindo conselhos a respeito de processo sobre o celular, de como lidar com algumas questões celulares lá. E de repente ela falou assim, é porque uma líder aqui da igreja, que tem 50 células, uma líder aqui da igreja, que tem 50 células, ela vai se casar e tal, e eu queria saber como que eu faço agora com o marido que vai se juntar nesse processo de liderança e tudo mais. Tem outros detalhes, mas era mais ou menos isso. O que eu quero fixar aqui é uma líder aqui da igreja tem 50 células. Aí de repente você olha para, às vezes, uma rede inteira, um ministério inteiro da sua igreja que não tem 10, sabe? E aí eu conversei, eu fiquei animado, falei o que Deus mandou falar para ela e tudo mais, e tal, desligou o telefone e a gente foi para casa e tal. Eu, daquele momento, para o resto do dia, eu já não conversei mais. Daí chegou no final do dia, eu falei, amor, não sei, um negócio estranho. Eu mesmo tinha percebido o que tinha acontecido, né? Ela olhou para mim assim, sabe, desde quando você está assim? Eu falei, não, foi desde quando você desligou o telefone. Assim, mas por quê? Ela falou assim, então, eu falei, é o bichinho da comparação. Mesmo que eu não fiz isso diretamente, mas vem às vezes no coração, e nesse momento que a gente está tão sensível, está comigo, irmão? Eu não sei se o seu coração é assim também, então essa questão que muitas vezes invade a nossa vida, o nosso coração. Então você não precisa se comparar com ninguém, você é único, especial. Deus tem um projeto para você, o projeto que Deus tem para você é lindo, é maravilhoso, não importa o tamanho que ele esteja hoje. Se você está no centro da vontade de Deus, eu quero dizer para você, é o melhor lugar que você pode estar hoje. Então você precisa libertar de si mesmo, livrando-se, removendo da sua vida o processo da comparação. A segunda coisa, liberte-se de si mesmo, livrando-se das expectativas que não são bíblicas para um pastor, das expectativas que não são bíblicas para nós. Como assim? Olha, veja bem, além de pregar, de pastorear, de liderar a igreja, muitas vezes nós pastores somos pressionados, sentimos uma pressão incrível para sermos líderes visionários, não é verdade? A gente tem que ser líder visionário. Somos pressionados muitas vezes para sermos empreendedores competentes. Esse pastor aí, ele precisa construir, ampliar, ele precisa ter braço social da igreja, ele precisa ter tem que ter na igreja um ministério de empresários, tem que ter, ou seja, vão surgindo diante de nós várias demandas, são várias pressões, sabe? Nós somos chamados por Deus com uma unção que o Espírito Santo nos dá para aconselharmos pessoas, mas aí de repente você se sente pressionado a ser como um conselheiro profissional, como se alguém que faz um curso de psicologia, psiquiatria. Então são essas pressões, porque você olha para o lado e a igreja e o outro pastor e a outra igreja, as igrejas por aí tem pastores que têm uma formação e tudo mais, sabe? Hoje os pastores são
recebem a pressão até de se tornarem comentaristas culturais. Tem gente que quer que os pastores saibam exatamente qual a mensagem que está por trás de cada novo filme, de cada nova série. Imagina com esse monte de série que tem na Netflix e não sei o que. Nós não podemos estar alheio à cultura. Nós não podemos deixar de perceber tudo que está acontecendo e quais as mensagens que estão sendo trazidas nesse tempo. Mas, meu irmão, alguns pastores, Deus dá um dom, uma graça específica nesse sentido. Você não tem que estar debaixo dessa pressão, precisa libertar-se dessa expectativa não bíblica para a sua vida. Tem tantas outras coisas que eu poderia dizer para você, mas o que eu quero dizer para você, você, pastor, foi chamado para fazer todas as outras coisas que estão na palavra de Deus. A primeira delas é entregar-se por completo a Deus, entregar a sua vida por completo a Deus. O que eu quero que você precise entender é o seguinte: os primeiros pastores da igreja primitiva, os apóstolos, eles chegaram um momento que eles disseram assim: a nossa meta principal é nos consagrarmos à oração e à palavra. Sabe, a primeira coisa, tem muito pastor que a oração e a palavra ficam em último lugar. Ele faz tudo, mas não se propõe a isso. Atos 6,4 diz: então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Sabe, quando nós olhamos também para João capítulo 21, versículo 17, nós vamos ver exatamente o que Jesus fala a respeito disso para nós. Quando você olha para Pedro, quando Jesus chega diante de Pedro e ele estabelece a Pedro como alguém, perdoa Pedro pela traição, perdoa Pedro pelo abandono e tudo mais, Jesus pergunta por 3 vezes para Pedro: tu me amas? 3 vezes. Mas você vai perceber que nas 3 vezes Jesus diz para Pedro, uma vez ele diz: cuida dos meus cordeiros. Outra ele diz: apacenta as minhas ovelhas e apacenta os meus cordeiros. Cuida deles, pastoreia, apacenta. O que nós precisamos entender é que, conforme João 21:17, o nosso chamado principal é o apacentamento das ovelhas, é o pastoreamento das ovelhas. Às vezes a gente se mete com tanta coisa, mas nós somos chamados a viver esse processo que hoje nós chamamos de discipulado, de cuidado, de apacentamento. A terceira coisa: liberte-se de si mesmo. Eu estou falando sobre isso hoje. Liberte-se de si mesmo, livrando-se de tentar consertar tudo. Nós estamos aqui no processo de restauração. Nós precisamos restaurar o mundo pelo poder da palavra. Mas o que eu quero que você possa entender é o seguinte: alguns pastores, eles nunca estão de bom humor, eles nunca estão muito felizes. Muitas vezes você encontra os pastores tristes, cabisbaixos, desanimados, ou seja, às vezes estão até mais tristes do que as suas próprias ovelhas. Por quê? Porque muitas vezes eles estão, irmãos, essa é uma sensação assim muito difícil. A gente fica, às vezes, muito triste, porque a gente tem uma expectativa, igual ao caso, a gente retomou aí, está retomando as celebrações. Você fala assim: os irmãos disseram que estão com tanta saudade da igreja, então eu vou ter que colocar até um aplicativo lá para ele se inscrever para ir para o culto, e vai ter gente fazendo fila na porta, querendo entrar na igreja, porque só dá para colocar 30% na igreja, e coisa e tal, e aí você fica naquela expectativa, e não é para menos, e aí de repente você se frustra, que você chega na igreja e você vê que tem 30% que você pode ocupar e só ocupa 20, 25%. E aí ainda você vê que tem um punhado de visitantes, e aí você vê que tem um punhado de líderes que não apareceram, gente que estava dizendo para você: ó Senhor, eu vou até a morte com você, não nada que você vai passar sozinho. Aí de repente alguém que que saudade da igreja. Saudade do quê? De que igreja? Deve ser de qualquer outra, menos da própria. Então, a gente se frustra com muitas coisas. Sim ou não, pastores? Quantas vezes você ajuda alguém
E aí o que acontece? Se a gente deixar isso descer para o coração, a gente vai ficar amargo. Tem muitos pastores que estão amargos porque às vezes ele não consegue até resolver os problemas, às vezes ele se sente responsável por resolver o problema de cada pessoa na igreja. Irmão, cada um tem que dar conta do que faz, cada um é responsável pelo que faz. Nós ajudamos, nós aconselhamos, mas quando algo dá ruim, algo dá errado, às vezes vai restar para nós só orar mesmo. A gente não pode trazer para o nosso coração. Então, o que nós precisamos entender é que quem restaura as pessoas, a vida das pessoas, quem faz milagre financeiro, quem abre a porta de emprego, quem cura é Deus. Nós somos um instrumento de liberar, de profetizar, e muitas vezes as coisas não acontecem como nós esperávamos que acontecessem. Nós não podemos nos sentir responsáveis por isso. Se nós fizermos da maneira certa, nós precisamos olhar que às vezes alguém vem e conta: o meu filho está viciado em drogas, o meu esposo está na bebida, eu fui traído pela minha mulher, nós estamos com dificuldade. Muitas vezes nós nos envolvemos para trabalhar na restauração de casamentos despedaçados. Nós fazemos isso de uma forma muito apaixonada, mas nós precisamos entender uma coisa: quem faz a obra é o Espírito Santo, quem faz a obra é Deus, e depende mais das pessoas do que de nós. A nós cumprir o nosso chamado. Então, liberte-se dessa pressão, dessa obrigação de consertar tudo. Nós temos que auxiliar, ajudar, nós temos que ministrar o coração, mas não podemos trazer para nós essa responsabilidade. Então tem muito pastor que está passando por problemas exatamente por isso. Lá está em guerra. Aí, gente, esses dias, era 3 horas da manhã, alguém ligou em casa porque estava em conflito, queria que a gente fosse aconselhado. Não, vou esperar, a hora que amanhã, às 8 da manhã, 9 da manhã, eu vou na sua casa, fica tudo bem, a gente vai... Sabe, vocês não sobreviveram até agora, vocês vão sobreviver até amanhã. Sabe o que aconteceu no outro dia, às 9 da manhã? Era domingo, às 9 da manhã, de repente chega lá na igreja, a família, todo mundo de mãos dadas e coisa e tal, como se nada tivesse acontecido, tudo bem. Claro que fizeram a melhor coisa que podia fazer, que era ir para a igreja. Mas eu quero dizer para você, se eu tivesse essa pressão, eu ia sair na minha casa 3 horas da manhã, para ir para a casa da pessoa e ficar lá até 6 horas da manhã, e aí no outro dia, domingo de manhã, eu tenho que pregar. Vou pregar o quê? Todo estrupiado. Eu falei: olha, isso pode esperar, amanhã, depois do culto da manhã, a gente vai conversar, a gente marca e conversa, a gente já deixa agendado. Pastor, mas não dá para ser igual, vamos ter que esperar. E se o casamento acabar? Eu falei: se não acabou até agora, sabe? Então o que eu quero que você possa entender, não é que a gente, tem coisas que são graves, tem coisas que você tem que atender na hora, tem coisas que você tem que ter uma resposta imediata, mas tem algumas situações que nós precisamos fazer essa leitura, irmãos. Sabe por quê? Senão quem vai adoecer é você. Se você não se libertar dessa obrigação de tentar consertar as pessoas, de viver essa vida apaixonada. Então, a palavra do Senhor diz assim, em 2 Coríntios 4:5: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Cristo Jesus é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus Cristo. Ainda Atos 5:42 diz: e todos os dias no templo e na casa continuavam a ensinar e a anunciar a Jesus Cristo. Essa é a nossa chamada. Agora, as pessoas precisam conhecer Jesus, conhecer o poder de Deus e irem mudando as suas vidas, irem mudando a sua história. 4. Liberte-se de si mesmo, ficando livre para dizer não sei. Agora é 4. Ficando livre para dizer não sei. Vou até repetir para você. Aí Osés: liberte-se de si mesmo, livrando-se das comparações. Foi o primeiro. Liberte-se de si mesmo, livrando-se das expectativas não bíblicas. Terceiro, liberte-se de si mesmo, livrando-se de tentar consertar tudo. E em quarto lugar, liberte-se de si mesmo, ficando livre para dizer não sei. Vocês têm uma tendência das pessoas a achar que o pastor sabe tudo. A gente sabe muita coisa, graças a Deus por isso. Porque a gente tem visão de águia, a gente tem olhos de águia. Mas os pastores geralmente acham que deve ter todo o conhecimento do mundo, estar atualizado. No passado isso era mais fácil. Eu lembro o pastor Abel do Amaral Camargo dizendo assim: todo pastor relevante, ele precisa ter
uma Bíblia debaixo do braço, o jornal do dia debaixo do outro. Não era isso, pastor Márcio? Ele dizia isso. Eu cresci ouvindo isso no seminário, depois fui ouvindo, ou seja, falando sobre a importância de estar atualizado espiritualmente e estar atualizado também com o mundo de hoje. Gente, a cada 3 dias as informações elas se multiplicam no nosso mundo hoje. O que demorava 3 anos para se multiplicar no passado, hoje se multiplica a cada 3 dias o tanto de informação que está colocada aí no mundo. Os pastores muitas vezes acham que tem que ter conhecimento, estar atualizado sobre todas as últimas notícias. Tem gente que fica abismado, fala assim: o senhor não sabe quantas pessoas morreram de Covid hoje? Não. Eu às vezes passo a semana inteira sem me atualizar, porque eu quero ficar são mentalmente. Porque se eu ficar, hoje apareceu 10 mil contaminados e 1.500 mortos. O que isso? Eu preciso estar ciente das situações que estão acontecendo. Hoje eu sei que o estado com mais problema dessa pandemia, nesse exato momento, é Santa Catarina, sabe? A gente tem informações, a gente sabe que Curitiba passou por um momento muito complicado, mas graças a Deus essa semana, em resposta às orações do povo de Deus, a nossa cidade, a nossa região já está retomando, já estamos voltando para a normalidade e tudo mais. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: tem gente que acha que porque você fez seminário, faculdade teológica, você tem que saber tudo. Tem hora que você tem que dizer assim: você sabe? Não sei. Sabe, olha, tem esse texto bíblico, pode me dar a explicação completa? Irmão, eu quero dizer para você, já li a Bíblia toda, eu estudo a Bíblia regularmente, eu preparo as minhas mensagens baseadas na palavra de Deus, mas tem tanto de coisa na Bíblia que eu vou dizer para vocês que eu ainda preciso aprender, que eu preciso compreender melhor. E tem algumas pessoas que querem que você dê a resposta assim, de imediato. Às vezes eles te deixam até constrangido na frente de todo mundo assim. Sabe? Por quê? Porque às vezes tem essa ideia, às vezes a gente tem que dizer assim: não sei. Isso não vai fazer de você um pastor pior ou um pastor melhor. Isso só vai mostrar que você é um filho de Deus, um ser humano como qualquer outra pessoa. Então você, pastor, não precisa ser o cara mais inteligente da cidade, você precisa ser o cara mais ungido. Você precisa ser o cara que tem a amizade com Deus. As suas ovelhas, elas podem realmente gostar de ouvir sobre a sabedoria que Deus tem dado para você, mas eles não vão ter problemas quando você disser não sei. Porque tem alguns que com medo de falar não sei, ele enrola e fala bobagem. Então, às vezes, é melhor você não dar palpite, pitaco, opinião sobre o que você não entende. Por quê? Porque a palavra do Senhor é o seguinte para nós precisamos entender, tudo que as nossas ovelhas querem é que, se sobre Jesus, sobre o Cristo crucificado, você sabe o que falar e tem o que falar, é isso que vai ficar no coração delas para o resto da vida. É isso que vai fazer a diferença para elas no resto da vida. 1 Coríntios 2, no capítulo 2, do versículo 2 a 5, o apóstolo Paulo diz assim: pois eu decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado, trêmulo. A minha mensagem e a minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito, a agir desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Glória a Deus. É verdade, irmãos, que se a gente puder juntar as duas coisas, se você puder ser bem informado, se você puder ser um pastor sábio debaixo do poder de Deus extraordinário, isso é fantástico. Mas eu quero dizer para você, há muitas, nós somos pastores da capital, nós somos pastores de uma região privilegiada, todos vocês aqui têm acesso à internet. Quantos congressos a gente pode participar aqui em Curitiba, irmãos? Fala para mim. Agora, e os irmãozinhos, os pastores lá do interiorzão que não tem recurso, que não tem internet, hoje já tem até chegar, mas não tem às vezes equipamento, não tem acesso às pessoas que têm. Então, nós somos melhores que eles? Nada disso. Nós precisamos entender que nós precisamos aproveitar todas essas oportunidades que temos, mas nós precisamos entender que
precisamos ter na nossa vida é poder de Deus, é revelação da palavra, é falar de Jesus às pessoas, é tocar o coração das pessoas, não pela sabedoria humana, mas por aquilo que nós temos no nosso coração. Então, eu quero dizer para você, não é necessário ter algo profundo para dizer em todos os momentos, sobre todos os assuntos, mas quando você falar, esteja certo de que as pessoas serão tocadas pela unção daquilo que você tiver falado, seja uma palavra só, seja apenas um versículo que você lê, que elas possam ser tocadas por essa unção que está sobre a sua vida. Liberte-se de si mesmo, ficando livre para descansar. Eu não sei, pastores, mas acho que todo pastor tem uma certa dificuldade. Parece que você já percebeu que às vezes o pastor, quando vai sair de férias, ele combina com o conselho, combina com todo mundo e sai de fininho e vaza. Já está mudando um pouco isso. Mas a maioria assim, porque às vezes os irmãos não entendem. Às vezes, eu até já disse lá na igreja, falei assim, quando acabar a pandemia, quando acabar esse tempo, a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar um bom tempo de férias e dar uma viajada. Daí tem alguém que fala assim, mas a igreja estava fechada, estava tudo parado, o senhor está cansado do quê? Sabe, cansado de ficar angustiado, 3 horas da manhã, e ir para o joelho lá, e às vezes passar a noite inteira ali, clamando, gemendo, chorando, cansado de ter que produzir material, né, pastor? Mas produzir muitas vezes, além de receber o que você precisa, também pedir, Deus me dê uma revelação para que eu possa tocar o coração das pessoas. A maioria dos pastores odeia muitas vezes ser visto descansando. Mas se alguns pastores nem jogam futebol com a turminha da igreja, nem faz exercício no bosque, perto da igreja, na cidade, porque às vezes se sentem culpados, porque algumas pessoas não vão entender, acham que o pastor tem que ficar 24 horas por dia orando, lendo a Bíblia, aconselhando as pessoas. Tem alguns pastores que se sentem culpados porque estão saindo de férias, porque tem irmãos da igreja que não podem sair de férias. Irmão, cada um tem um chamado, cada um tem uma meta, cada um tem um jeito de fazer as coisas, cada um estabeleceu um objetivo na sua vida. Tem gente que prefere trocar de carro todo ano e não sair de férias. Eu não quero ter carro se não for para sair de férias. Eu e meus filhos, minha família, desde cedo a gente combinava assim, o que a gente faz? A gente troca de carro ou a gente fica com o carro que está e sai para passear? Não, vamos viajar, vamos passear, vamos aproveitar essas questões. E aí tem uns que compram o carro zero e aí não viajam porque não tem dinheiro e aí, ou então, né, quando viaja, é aquela viagem miserável, que não pode parar e dar uma coxinha para os filhos na viagem. Faz a viagem, nem para fazer xixi não para, com medo dos filhos pedir o que comer na restaurante na beira da estrada. É caro na beira da estrada, é caro, é verdade. Mas a gente precisa entender isso. É uma libertação que o pastor precisa. É uma libertação que nós precisamos. Eu quero que você possa entender isso, né? Muitas vezes se sentir culpado e até envergonhado. E quando é um dia de folga, parece, eu não sei, mas parece que tem crente que gosta de se azucrinar a vida da gente exatamente no dia que ele sabe que é o seu dia de folga. Aí ele azucrina, ele liga, se ele sabe onde você mora, ele vai lá bater na sua porta e alguma coisa. E aquela história antiga e nova e moderna, que liga 10 horas da manhã para você e pergunta assim: te acordei, né? Te acordei. Vai dizer, qual de vocês que nunca recebeu uma ligação assim? E tem até alguns outros pastores que fazem assim também, sabe? Tem alguns pastores que eu acho que gostam de se zucrinar a vida eu te acordei. Irmão, se o pastor estava dormindo até mais tarde, provavelmente ele ficou até de madrugada fazendo alguma coisa. O Paulinho passou a noite inteira agora no hospital com a filha da noite passada para hoje, né? Então, hoje, se a gente fosse precisar do Paulinho em um determinado horário lá, o Paulinho tinha que descansar, dormir também, e daí? Então, o que nós precisamos, pastor, aprender, pastores, nós não somos onipotentes, nós somos pessoas que têm necessidades, tem que fazer igual o Osés faz, junta com os discípulos, sai para pedalar. Entra dentro da represa lá, no lugar que já estava antigamente mergulhado em água, aproveita
quando dá. Sai para pedalar, sabe? É isso que você gosta? Ah, não, o que eu gosto é de pescar. Faz igual o pastor Márcio, sai para pescar. E assim sucessivamente, faz igual o pastor Gil, sai para jogar tênis, né? Agora já não está dando para fazer mais isso, né? Então, cada um tem uma perspectiva. Pastor, você não é onipotente, você precisa descansar. Porque, presta atenção, um pastor que na sua vida, ele vibrante, ele descansado, ele pode fazer mais pelo seu povo em 40 horas do que um pastor exausto em 80 horas. Um pastor vibrante, descansado, pode fazer mais pelo povo num final de semana ali incrível do que numa semana inteira que ele fica ali rastejando com aquela cara feia. E a gente ainda precisa entender uma coisa: você só pode pastorear a sua igreja quando você é capaz de pastorear a sua esposa, a sua família, assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, o que nós precisamos entender é que o pastoreamento da família do pastor nem sempre é pregar para ele todo dia, porque a minha esposa mesmo tem mensagem minha que ela já ouviu eu pregar 10 vezes, porque, sabe, todo pastor, não sei se é assim, mas todo pastor tem aquela mensagem, tem aquela que é o filé mignon, né? Carro-chefe. E tem alguns lugares que a gente chega e as pessoas falam, pega aquela lá para nós. E a esposa está junto, ela está ali sentadinha na primeira carteira, ali ela ouve pela nona, ela fala, meu Deus, ele vai pregar mais uma vez esse final de semana em outra igreja, será que é uma mensagem? Aí você dá uma olhadinha assim, para ela, assim, pede desculpas com os olhos. Eu quero dizer para você, seus filhos, a sua esposa, todo mundo já ouviu todas as pregações, agora você precisa pregar um pouquinho com as suas atitudes. Você precisa mostrar amor, compaixão, misericórdia, aquela que compaixão para com todos os outros, agora para com seus filhos. Então, o que nós precisamos também entender assim, sabe, quando a gente é capaz de tirar um dia de folga, capaz de sair o tempo para descansar, nós estamos também pedagogicamente ensinando para a nossa igreja que eles podem confiar em Deus, que eles também podem fazer o que Deus está separando e esperando que eles façam. Então, Êxodo 20, capítulo 8, versículo Êxodo capítulo 20, versículo 8 e 10, o próprio Senhor diz assim: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, do seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem as filhas, nem seus servos, servas, nem animais, nem estrangeiros que vivem entre vocês. Vocês acham que lockdown é coisa nova? Não. Israel todo sábado para. Isso que tem acontecido aqui, fechar mercado, de fechar comércio, de tudo, do pessoal realmente ficar mais concentrado em ficar em casa, ficar com a família e tal. Isso é Deus estabelecendo, tem que parar. Às vezes a gente só para a força, só para na marra. Eu quero perguntar para você assim: nós estamos vivendo problemas econômicos, mas não é por causa de um dia que tem parado na semana, é por causa de outras situações mais graves que nós estamos vivendo nesse tempo. Eu sou da época, já estou bem rodado, né, de que aos domingos nada abria, sabe, nada abria. Daí de repente os shoppings iam abrir às 2 da tarde, lembram disso? Os shoppings só abriam na parte da tarde. Hoje a gente quer a coisa quase que rodando 24 horas por dia, e a gente quer ir nesse mesmo fenômeno. Nós precisamos entender que Jesus diz assim, em Mateus 11, 28 a 30, vem a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para a alma, porque o meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Talvez você está falando assim, Jesus está falando para novo convertido, Jesus está falando para todos nós. Não tem fardo, não tem jugo pesado que Deus coloca sobre pastor. Se você está cansado, se está pesado, então começa a lançar sobre ele ansiedade, fardo, jugo, peso. E a palavra é essa: aprenda. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Jesus diz: aprendei de mim. É assim que eu faço, é assim que eu realizo. É quando chegava um momento específico, Jesus deixava as multidões, passava para o outro lado e ia comer churrasco de peixe com os discípulos. Então eu quero que você possa entender que Deus, Ele está trabalhando nesse processo de fazer um reino para Ele, mas nada tem que ser pesado.
o sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. Não somos nós que temos que morrer de novo pelas pessoas, pela igreja. Jesus já morreu pela igreja dele. Jesus já morreu por nós. Então nós precisamos cuidar. Deus quer que você tenha um ministério longínquo. Deus quer que você tenha um ministério relevante que vá por muitos e muitos anos. Estou quase terminando. Liberte-se de si mesmo, ficando livre da competição. Frequentemente, pastores se sentem fracassados quando vêm outras igrejas com melhor música, melhor louvor, creche melhor, um local de reunião mais agradável e tudo mais. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui. O culto deles na internet, olha que incrível, tem um monte de pirotecnia e não sei o quê. E aí vem essa situação. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o reino é de Deus. Deus está fazendo um reino, não um castelo de comunidades e mercadorias. Deus não colocou ninguém para competir com ninguém. Deus nos colocou aqui para nós somarmos juntos. Precisamos pensar em excelência, sim. Precisamos trazer algo que fala a linguagem dessa geração, sim. Mas o que nós precisamos é do derramamento da graça de Deus em nós, através de nós, sobre a vida das pessoas. Sabe a competição que tem acontecido entre ministérios, entre pastores? Isso tem sido através de um espírito corrompido de vaidade. Se é uma área que você vai encontrar muita vaidade, é entre pastores. E nós precisamos nos libertar desse espírito corrompido de competição que quer muitas vezes levar a gente a celebrar a evidência. Eu estou em evidência, meu ministério está em evidência. As pessoas chegam aqui na cidade e perguntam: onde é que é a igreja do fulano de tal? Não, nós temos que celebrar a evidência da graça de Deus, o poder e a unção da graça de Deus, o cuidado de Deus que Ele tem. Olha o que diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. As pessoas precisam, assim diz assim: cuidem do rebanho que Deus lhes confiou, com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Faz o melhor que você puder, apresente o melhor que você tem, esforce para estar cada vez melhorando, mas não esteja competindo com outra igreja, outro ministério. Não se proponha a competir com ninguém. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para viver o propósito de Deus. E pelo último lugar, liberte-se de si mesmo, ficando livre-se para se render. É aqui que eu quero dizer para você, como diz o Luiz Hermínio: fica livre para chapar, irmão. Sabe? Se render é você estar debaixo do entendimento assim que, ao invés de você ficar debaixo da pressão que existe uma pressão muito grande para que você cresça, para que a sua igreja cresça. Existe uma pressão muito grande sobre questões de finanças, sobre relatórios financeiros. Existe uma pressão, às vezes, de quantas pessoas vieram no culto, quantas pessoas passaram pela minha igreja durante a semana, quantas coisas. E às vezes a gente fica olhando e parece que a nossa vida é um fracasso. A sua vida ministerial só é um fracasso se você não estiver tirando tempo para orar, para colocar diante de Deus, para quebrantar, para chorar a sua miséria diante de Deus, para apresentar diante de Deus também seus planos, seus sonhos, para receber de Deus o direcionamento que Ele tem para a sua vida, no seu chamado, no seu ministério. Pastor, eu quero dizer para você, os seus melhores momentos que vão levar a sua igreja a crescer, não é quando você está em cima da plataforma, do altar, do culto, liberando decretos e palavras proféticas. Isso tudo é bom, importante, imprescindível, mas é quando você estiver dobrado de joelhos, recebendo a direção divina, recebendo aquilo que Deus tem para você. É quando você entende que o processo no reino de Deus é o que está em 1 Coríntios 3, 6 a 7. Eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer a obra é Deus. Então não importa quem planta ou quem rega, mas sim aquele que faz crescer. É isso que importa. Se cresceu, é porque Deus fez crescer. O que nós temos é que cumprir o nosso chamado, a nossa missão. Você e eu, nós somos chamados para arregaçarmos as mangas, sim, trabalhar, mas nós somos chamados para ficar de joelhos, se concentrar também em regar as sementes que foram plantadas com as nossas lágrimas, com as nossas orações. Por isso, o que
talvez a melhor coisa que você pode fazer pela sua igreja hoje seja entregar-se completamente diante de Deus, prostrado, rendido, submetido, submisso à vontade que Ele tem para a sua vida e para o seu coração. Em último lugar, liberte-se de si mesmo, ficando livre para ser feliz. Livre para ser feliz. Eu conversava outro dia, eu peço autorização ao pastor Sandro sobre esse momento que ele está vivendo no ministério dele, conversando. Ele falou: pastor, o senhor saiu o senhor tirou aí uma licença do ministério e tudo mais, sobre todo esse tempo e tal. Daí ele disse para mim uma palavra que resolveu tudo, explicou tudo. Ele falou: eu estou feliz. Isso é muito importante. Eu estou feliz. Estou feliz com esse momento, com essa decisão, com o que eu estou fazendo hoje. Estou feliz com o que eu estou fazendo hoje. Não é isso, pastor? Estou feliz. Agora, ele não disse que não vai voltar um dia, não disse que não vai retomar, não disse que abandonou o ministério chamado, tanto é que ele está aqui, não abandonou o ministério. Mas esse momento da vida dele, ele entendeu que ele libertou-se de um fardo que estava sobre a vida dele, então ele está livre para ser feliz. Há momentos que nós agarramos, tanto é que a palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito diante do céu. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Nós estamos nesse tempo, né? Até isso Salomão previu. Até isso está lá previsto. Tem um tempo que é para a igreja todo mundo fazer, né? Como é precioso, irmão, e abraça aqui. Mas há um tempo que é o tempo de deixar de abraçar, de afastar uns dos outros. Então eu quero que você realmente seja muito feliz, pastor. Estou aqui como seu líder, como seu pastor aqui no presbitério para dizer assim: meu desejo é que você seja feliz com o que você está fazendo, feliz aonde você está, feliz cumprindo o seu chamado e o seu propósito. Sabe, porque quando o ministério se torna um fardo, quando vai acumulando muitos fardos sobre os ombros, o que acontece é que as pessoas não podem carregar o fardo por algum tempo, mas não vão poder carregar por muito tempo. O que eu percebo é que às vezes até na liderança da igreja, assim, sabe aquele irmão que às vezes assume 2, 3, 4 funções dentro da igreja, ele faz com alegria, ele passa assim 7 dias por semana dentro da igreja, você fica feliz, fala: meu Deus, obrigado porque o Senhor mandou esse irmão, aleluia. Aí você, depois de um ano e meio de trabalho, de repente ele vem e ele não deixa uma coisa, ele não deixa 2 coisas. Ele abandona as 3 coisas. Sabe o que acontece na maioria das vezes? Ele está tão cansado que ele não consegue nem pensar direito, que às vezes até ele fica meio mal da fé. Então nós precisamos entender que aquilo que eu já falei para vocês, Jesus diz aqui: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, então vocês aprendam de mim. Então, para ser feliz, muitas vezes você precisa livrar-se de alguns fardos que estão sobre você. Não baixe a cabeça simplesmente para ficar como um boi que está preso, amarrado, tendo que ficar rodando ali alguma coisa. Mas o que eu quero dizer para você, simplesmente entenda o seguinte: há tempo que a gente precisa botar a mão no arado, precisa preparar a terra, fazer o que tem que fazer, mas a taxa de esgotamento emocional, físico, no meio dos pastores é maior do que qualquer outra área por aí. Diz que há 3 funções muito próximas, que é o pastor, são os bombeiros e os médicos. São os que, assim, de muita tensão, a gente vive muita pressão, muita tensão, muitas situações, bombeiros, pastores e médicos. E aí você vai perceber que talvez o único que não tem salário fixo e garantia de que se ele passar por problema de dificuldade ele vai ficar pelo resto da vida seguro é o pastor. O bombeiro, o médico, se ele tiver problemas, situações, ele está ali protegido. Então a nossa situação ainda é pior ainda de todas as coisas. Nós não temos garantias nenhumas por aí. Nós estamos seguros só em Deus. Então eu termino essa palavra dizendo para você assim: pastor, acima de tudo, a sua igreja, ela precisa de alegria, a alegria de Jesus. E sabe quem é a pessoa que mais precisa refletir Jesus na sua igreja? Você. Sou eu na minha igreja, você na sua igreja. Então, essa alegria, e por isso que a palavra do Senhor diz em Hebreus 13, 17, olha a preocupação de Deus conosco, olha a preocupação é tanto que Hebreus 13, 17 diz: obedeçam
os seus líderes e façam o que eles disserem. Façam o trabalho, porque o trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Essa é uma palavra dita para o rebanho. Assim, dá um jeito de que o pastor de vocês, o líder de vocês, trabalhe com alegria, porque se eles trabalharem diferente disso, isso não vai fazer bem para você. Por isso eu quero que você, pastor, não se sinta constrangido em receber presente no dia do pastor, não. Não se sinta constrangido quando alguém honrar você, não. Não se coloque achando que você não merece. O próprio Deus tem falado pela sua palavra para nós aqui que as nossas ovelhas precisam agir de tal maneira que o nosso fardo seja mais leve, porque nós temos um cuidado com a alma delas, nós temos uma preocupação com a alma delas. Quantas e quantas madrugadas, quantos e quantos momentos nós gastamos em oração, quantas e quantas ligações, quantas mensagens enviadas por áudio, por vídeo, por mensagens por você. Quantas vezes você está em algum momento assim muito especial e você para tudo simplesmente para chorar a dor de uma ovelha sua. Então é isso que nós precisamos. Por isso que esses rebeldes por aí, essa gente toda que não honra pastor, na verdade eles vão pagar um preço diante de Deus, porque nós temos um chamado a cumprir, e um pastor exuberantemente feliz em Deus, ele fará muito mais pela sua igreja do que um pastor diligente que tenha sacrificado a alegria de Jesus em nome da produtividade. Então é importante que você venha entender isso. Então às vezes precisa diminuir a velocidade, tornar-se mais satisfeito. Às vezes é bom medir quais os objetivos que nós estamos tendo na nossa vida. Então, por final, eu termino mesmo dizendo para você, no final das contas, tudo que Deus espera de nós é que nós venhamos realmente pregar a palavra e, através da oração, ouvirmos o que Deus tem para o nosso povo. E como diz o Salmo 90:14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos com júbilo e nos alegremos todos os dias. Pastor, liberte-se de si mesmo. Vamos orar? Vamos orar. Eu queria que você pudesse, nesse instante, falar com Deus a respeito de como está o seu coração. Eu quero dizer para você que quando eu estava me preparando para essa palavra, muitos conflitos, muitas circunstâncias. Nós temos vivido nesses dias muitas situações difíceis por todos os lados, com relação a tudo que você pensar. Na igreja, na família, na saúde, nas finanças. São guerras e guerras. Mas o que nós precisamos realmente é continuar feliz naquilo que nós fomos chamados para fazer. Renuncia à comparação, renuncia parece essa obrigação de dar certo. Eu quero dizer para você, o Senhor cuida de você, você não tem obrigação de dar certo, você já deu certo. Aquilo que está acontecendo na sua vida, no seu ministério, é consequência da sua aliança com Deus, do seu investimento, do chamado que Deus tem colocado na sua vida. Não coloque expectativas muito maiores do que realmente as expectativas que Deus traçou para você. Escolha viver uma vida de santidade, de ser um modelo, de ser um referencial, de ser um conselheiro, de ser um homem de Deus. Mas para ser esse homem de Deus, tudo que você precisa é realmente poder ouvir a Deus, ministrar o coração das pessoas e aceitar o desafio que os apóstolos aceitaram de se consagrar na vida da oração e na palavra. Isso é que vai fazer toda a diferença. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, nesse tempo, como pastores, como líderes de uma igreja, de um povo, num momento estranho e esquisito. Ó Deus, jamais, ó Deus, passou-se por uma situação como essa que nós estamos vivendo ou passando, mas eu te dou graças, Pai, porque nós podemos, ó Deus,
nesse tempo, estar firmados no Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque se nós estamos aqui nesse tempo, é porque para um tempo como esse que nós fomos chamados. Nesta hora eu quero orar, Pai, e quero pedir que eu seja liberto de mim mesmo, e que eu seja cheio do Teu Espírito, cheio da Tua graça, cheio do Teu poder. Eu quero orar para que esse pastor seja liberto de si mesmo e para que ele possa viver e cumprir o chamado e o propósito do Senhor, que toda a frustração dê lugar agora à esperança, à expectativa, que todo sofrimento, que todo peso, ó Deus, que todo peso extra, que toda sobrecarga agora seja lançada sobre o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nós queremos fazer, ó Deus, a obra, nós queremos cumprir o nosso chamado com alegria, com o coração realmente rejubilando. Por isso eu quero orar por cura agora, por restauração, por entendimento do Senhor, por compreensão. Eu quero orar agora para que seja removido toda mágoa, Deus, tudo aquilo que machucou, tudo aquilo que feriu. Senhor, às vezes nós estamos nessa situação que não entendemos exatamente muitas coisas que estão acontecendo. Nós ouvimos o Senhor falar em um tempo, nós recebemos palavras proféticas, nós recebemos impressões no nosso coração a respeito do que deveríamos fazer, e de repente nós chegamos e nos deparamos com um mar diante de nós. Nós chegamos e nos deparamos com, ó Deus, desfiladeiros, com montanhas aos nossos lados. De repente nós nos deparamos com o Faraó, a nossa cola, ó Deus, a nossa busca tentando nos destruir, e às vezes vem a sensação de que nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Sim, às vezes nos sentimos cercados, às vezes nos sentimos oprimidos, às vezes nós nos sentimos incapazes, às vezes nós nos sentimos até inúteis diante de algumas situações. Mas Pai, nós sabemos, Pai, que para que a Tua grandeza, para que a Tua glória, para que o Teu poder se manifeste, a nossa fraqueza, ela precisa ser evidenciada. O Teu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Sim, Deus, que o Teu poder esteja envolvendo cada pastor agora, envolvendo as suas famílias, envolvendo os seus ministérios, a sua liderança, que cada igreja agora seja tocada poderosamente pelo poder do Teu Espírito. Eu oro por um novo tempo, eu oro por um novo começo, eu oro pela liberação, ó Deus, dos planos dos céus aqui na terra. Eu oro para que o Teu reino venha e nada pode deter o Teu reino, Senhor. Por isso eu oro para que haja cura física, emocional, para que haja cura nos relacionamentos, para que haja cura, ó Deus, em qualquer área que esteja adoentada na vida dos Teus servos agora, e que o Senhor possa revelar-se a eles, mostrar como o Senhor tem cuidado. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos mais do que precisamos, muito além do que merecemos, porque o Teu favor, a Tua graça tem nos alcançado. Perdoa os nossos pecados e nos leve a viver uma vida de santidade e propósito diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.